pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, o Papo de Laticínios. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Lembrando, pessoal, que o nosso podcast é uma iniciativa da Evomilk e a Evomilk é uma empresa de tecnologia. A Evomilk ela foi idealizada para solucionar os problemas relacionados ao campo, enfrentados pela indústria de laticínios diariamente. Com o nosso Super App, nós simplificamos e aperfeiçoamos a gestão dos processos e das pessoas. Com o aplicativo da Evomilk, você pode ter o cadastro único do seu fornecedor de leite e o pagamento do leite. Você pode fazer uma pesquisa de mercado, fazer uma compra planejada do seu leite. Você faz o rastreamento e o fechamento do frete e a qualificação dos seus fornecedores em conformidade com a IN 7677, entre outras funcionalidades. Nós também temos o PAC Digital, em conformidade com a fiscalização e as normativas. Para conhecer mais sobre a Evomilk, vocês podem acessar www.evomilk.com.br. Entra lá, conheça a nossa solução e qualquer dúvida pode falar com a gente ou pelo Instagram ou por qualquer outra rede social. E hoje, para começar mais um episódio, nós estamos recebendo um convidado especial pela segunda vez. Eu vou começar a fazer igual o pessoal dos outros podcasts aí. Quando começa a vir mais de uma vez, já vai começar a dividir os boletos aqui da Evomilk e do Papo de Laticínios. Nós estamos recebendo Leonardo Secádio. Leonardo, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade, pela sua disposição, pela viagem longa. Mais uma vez aqui com a gente. O Leonardo ele é consultor técnico-científico da Saco Brasil. E é um dos maiores especialistas em queijo do Brasil, um dos maiores nomes que a gente tem hoje. Muito obrigada. Eu queria só que você, para quem ainda não te conhece, para quem ainda não assistiu um outro episódio, nós temos um outro episódio aqui no Papo de Laticínio super interessante, falando só sobre rendimento. Então vale a pena vocês irem lá no canal e acompanharem e assistirem, né, esse outro programa, né, esse outro papo que está super interessante. Fala um pouquinho pro pessoal quem é você. Você é laticinista e economista, não é isso? Isso. E conta um pouquinho, né, rapidamente sobre a sua jornada pra gente ir pro nosso assunto aqui. Bom, Sara, obrigado mais uma vez. Você sempre é impecável na apresentação e chega a ser até acima das perspectivas de quem está apresentando. De quem está se apresentando, né? Bom, meu nome é Leonardo Secádio. Eu fico muito feliz de estar aqui de novo. Eu me sinto em casa de verdade, assim. Eu acho que isso para mim é um bate-papo mesmo, sabe? Sim. E eu carrego nesse contexto. E, bom, eu trabalho na Saco Brasil, já vamos fazer 8 anos, né? E sou técnico em laticínio, formado em economia também, atuando sempre aí na parte de consultoria técnica, em fábricas, né? Em ajuste de produção, enfim, em desenvolvimento de produto, né? Em acompanhamento de processo, né? E tentando criar soluções através da Saco Brasil, né? Que é uma empresa de fermento e de enzimas e alguma coisa na parte de equipamentos também. Acho que basicamente é isso. Ontem a gente estava comentando, né? Eu sou mineiro, né? E de Juiz de Fora, mas mora em Campinas, onde está localizada a sede da Saco Brasil. E roda pelo Brasil inteiro. Né? Exato. Exatamente. O Léo vai falar um pouquinho hoje pra gente sobre um projeto novo que ele iniciou, que está sendo um sucesso aí, que são os defeitos nos queijos, né? Ou dos queijos, não sei como é que você trata. E aí, antes da gente começar, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal. Né? Vai lá no YouTube, se inscrevam no canal, acionam o sininho, porque toda semana a gente tem um episódio novo aqui no nosso canal. Nós estamos no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas aí de áudio e vídeo. E siga também nossas redes sociais, que a gente fica lá postando todos os dias as novidades que a gente vai lançar. @Papo de Laticínios em todas as redes sociais. Ô, Léo, pra gente começar, conta um pouquinho sobre esse projeto dos defeitos dos queijos. E a gente vai colocar aqui fotos para a gente poder mostrar, né, exemplificar e ser o nosso roteiro, né? Os defeitos ser o nosso roteiro aqui ao longo do nosso papo. Pronto, ótimo. Sara, eu acho até forte falar projeto, né? Porque, na verdade, foi
ao acaso, né? Ou como eu brinco, ao acasos, né? Porque, na verdade, foi assim, já existia uma demanda de informação, como a gente está sempre em fábrica, não só eu, né, mas todo mundo que trabalha na parte de ingredientes, fazendo esse papel de visitar fábricas, de tentar levar soluções. Então já existia uma demanda muito grande em cima de informações de problemas rotineiros dentro de fábrica, né? Então o pessoal sempre manda foto para a gente em WhatsApp, pergunta o que a gente acha, qual a solução que aparentemente poderia ser dada, muitas das vezes em cima de um defeito faz um convite para a gente ir até a fábrica, né? Ou a indústria, para conseguir enxergar de uma outra maneira aquele problema que porventura a empresa está passando. E eu tinha tenho, né, um arsenal de fotos gigante disso, e eu sempre, de pessoal que vai trocando informação, até da gente entre técnicos também, né, procurando uma solução, conversando. E na internet, eu acho que o advento aí das redes sociais foi muito importante para a gente expor os queijos, né, os nossos queijos ali produzindo, ganhando força, né, agora. E eu falava, nossa, é uma ferramenta tão importante de comunicação para a venda de queijo ou para mostrar o que é bom, assim, os queijos que são bem feitos e tal. E aí eu pensei, logicamente, de criar o oposto, né? Assim, como ferramenta de quem produz queijo, mas para uma consulta rápida num papel social, numa informação ali de mídia. É meio que, assim, só te cortando rapidinho, é meio que mostrando a realidade. Porque eu falo assim, a rede social hoje, você, por exemplo, gera inveja, né? Eu olho a vida de uma pessoa na rede social, eu já fico com inveja. Penso, nossa, é perfeito demais. E isso funciona, isso para os queijos, né? Porque assim, você só vê uma marca ela postando, você só vê queijos maravilhosos, perfeitos, sem nenhum defeito. E a outra pessoa que está produzindo, né, não sabe o que aconteceu lá para chegar naquele produto. Exatamente. Né? E aí, assim, todo mundo enfrenta isso, né? Todo mundo enfrenta que deu errado, né, um defeito que você não sabe de onde surgiu. Né? E é legal demais. Exatamente, na verdade, isso acaba sendo também uma antítese em relação à vida social das pessoas, né? Porque quando a gente olha a vida das pessoas na internet, ela muitas das vezes é perfeita, né? E tal, porque todo mundo expõe muito o lado feliz enfim, o lado de sucesso mesmo, pessoal. E aí tem o outro lado, né? Que é a rotina, é o dia a dia, que muitas vezes é muito pesado, né? E eu não vejo que seria diferente assim para os queijos também, né? Então, dessa maneira, um dia eu pensei e falei, nossa, acho que faltava a gente falar de quão pesada e de quão dura, às vezes, é a rotina de quem produz queijos. Até mesmo para quem inicia na atividade, né? Possa entender que é normal passar por alguns problemas, ter algumas dificuldades e também servir como uma fonte de informação para quem, por hora, tenha o canal de comunicação, a mídia social, como principal fonte de busca, né, para referência de queijos e tal. E aí, nesse sentido, eu pensei de fazer o outro lado dos queijos, né? E aí nasceu o Dark Side of the Cheese, né? Foi um texto sugerido, né? É uma sigla em inglês que significa o lado escuro da lua, que é o que ninguém vê, né? Que faz referência a uma capa do Pink Floyd e tal. E como uma brincadeira mesmo, né? Para mostrar toda aquela série de defeitos, aquela série de problemas ali que acontecem rotineiramente em muitas produções. E num primeiro momento, eu não queria vincular o meu nome, não. Eu ia colocar uma página ali e jogar, assim, anônima, né? Só que eu não sei usar a internet direito, a verdade é essa. E aí o pessoal começou a printar e falar assim, muito legal a iniciativa do Leonardo e tal. Agora não tem jeito, né? Foi, né? Mas eu acho que acaba sendo um auxílio à minha ferramenta de trabalho de dia a dia, né? De poder conectar com quem, por hora, quer algum tipo de informação a respeito de uma solução. E aí, antes da gente entrar nos defeitos dos queijos, a gente quer homenagear aqui, porque é meu cliente, meu amigo, né, o Laticínios Esplanada, o seu Joaquim e o Eduardo Moraes. Nós estamos apreciando aqui o queijo deles, é um queijo montanhês que tá delicioso e eu super recomendo, tá, pessoal? Então, esse aqui é um exemplo de um queijo que deu certo. Pois é. Tá? Ao contrário do que a gente vai falar aqui hoje. Pessoal, enquanto o Léo vai tirando as lasquinhas aqui pra gente apreciar, vocês vão ficando aí com água na boca,
Com esse queijinho delicioso lá do Laticínios Esplanada. Muito, muito bom. Ô, Léo, e aí pra gente começar o nosso assunto sobre defeitos em queijo, eu queria que você explicasse pra gente assim, né? O que que é um defeito no queijo, em queijo, do queijo? Ótimo. Você sabe, Sara, que isso foi uma pergunta que eu comecei a me fazer depois que eu comecei a jogar aquelas fotos ali, né? Lá na página. Porque muita gente falou, não, mas isso não é defeito, isso você não pode considerar esse defeito, porque logicamente, existe uma questão de ter uma noção de plasticidade do queijo. Ou aquele queijo, como alguns gostam de falar, muito industrializado, né? E que vai contra um pouco a proposta de muitas pessoas de fazer um queijo muito rústico, né? Que está muito ligado aos queijos artesanais aí. E aí eu comecei a pensar, né? Assim, o que poderia ser considerado um defeito de queijo, né? É porque assim, eu imagino que muitos queijos, novos queijos, podem ter surgido de um negócio que deu, eu acho que deu errado. Ah, não deu errado, mas ficou gostoso. Não sei, assim. Pois é. Essa é uma questão, né? Essa é uma questão. E de fato, isso deve ser considerado, né? E aí, assim, eu acho que quando você se propõe, ou quando a nossa ideia é ter uma produção, a partir do momento que eu falo assim, bom, eu fiz esse parmesão, a Sara, o Léo gostaram, então eu preciso fazer mais desse parmesão ou desse montanhês, né? No caso aqui o montanhês, desse montanhês eu preciso repetir porque as pessoas gostaram desse sabor, desse conjunto, né? de atributos. Então, assim, dessa maneira, né? Eu preciso atribuir um valor que foi bem quisto por quem experimentou lá atrás. E aí eu acho que passa a ser um defeito quando você não consegue mais entregar aquilo que quem vai consumir espera, né? Por exemplo, eu quero consumir um gorgonzola, eu abro ele tá pouco mofado, né? Eu quero consumir um Há mais ou menos uns 20 segundos atrás. 20. Vixe. Acho melhor repetir a pergunta, né? Olha, pra gente entender um pouquinho mais, né, sobre defeitos em queijos, eu queria que você explicasse o que que é um defeito em queijo, ou no queijo, né? Perfeito. Isso é uma boa pergunta, viu, Sara? Eu ia fazer ela para você também, porque, assim, bom, quando eu comecei a postar algumas imagens, né, teve alguns questionamentos, né, se aquilo deveria ser tratado como um defeito, sabe? E de alguma maneira aquilo me fez refletir, porque a imagem chegou até mim como um defeito, né? Mas Sim. não necessariamente ela pode ser vista a alguns queijeiros, né? Ou algumas empresas como um defeito. Então, assim, eu entendo que a gente poderia classificar como um defeito aquela condução de produto que sai do nosso controle, né? Por Sim. exemplo, quando a gente abre um gorgonzola que não está mofado, né? Isso vai contra a nossa expectativa para comer um gorgonzola, né? Quando a gente abre um parmesão, né? Que ele está muito macio, né? Isso vai contra a expectativa nossa como consumo, né? Ou um QMA, quando ele está com muito gosto de levedura ou está excessivamente contaminado, né? Isso vai contra a expectativa nossa de consumidor para aquele produto. Então, dessa maneira também, eu acho que quando você se propõe a produzir um queijo, né? E aí quando você se propõe a desenvolver um produto, o desenvolvimento daquele produto visa principalmente agradar a um público, né? E aí, à medida que você acerta uma formulação, uma tecnologia, por exemplo, como está aqui no Montanhês, né? Que agradou a mim, agradou você, né? E as pessoas que consumiram ali antes, quando a gente consome esse produto, né? A gente cria uma referência. E aí, a partir dessa referência, a gente
pretende comprar novamente, né? Em cima daquela referência que foi criada. Então, tudo que foge a essa referência de produto, eu entendo que pode ser considerado um defeito, né? Sim. Pensando que, de alguma maneira, isso interfere na expectativa do nosso consumidor, né? Ou do consumidor de quem vai produzir. Porque, assim, dá a impressão que, às vezes, alguns defeitos, eles dão oportunidade para outros produtos. Mas isso já é uma coisa que é avaliada, né? Assim, por vocês, né? Falo assim, por vocês especialistas, né? Não, porque, assim, fala assim, deu... Por que existem tantos tipos de queijo? É por fermentação, que depois a gente vai até falar sobre isso, por, não sei, por ideia mesmo de desenvolver um sabor diferente, ou alguns produtos surgiram de algum queijo que deu errado? Não sei, era para sair com esse padrão de sabor aqui, saiu diferente e virou um outro produto. Claro. Não, Eu acho que não sei se existe isso, mas... Existe muito, né? Existe muito, né? A própria história dos queijos mofados, ela aconteceu acidentalmente, mas a partir do momento em que entende-se que aquele acidente gera um paladar agradável, a busca é em cima daquele paladar agradável Sim. que foi gerado em detrimento ao acidente do queijo, né? Então, por exemplo, a partir do momento que você tem um gorgonzola que foi mofado acidentalmente, só que ao experimentar aquele mofo, entende-se que gerou uma característica de sabor muito agradável, passa-se a tentar entregar mais daquele produto, né? Sim. Até para que você consiga atingir mais pessoas e que as pessoas possam voltar a degustar aquele queijo, né? Aquele produto que foi gerado. Então eu entendo que todo desenvolvimento ou toda inovação, se é que a gente pode chamar inovação, ela vem talvez de um acaso ou de um conjunto de acasos. Isso pode acontecer. Mas a partir do momento que você acerta aquele produto, você passa a tentar entender e controlar todos aqueles indicadores que fizeram chegar àquele produto final. Então, assim, mais do que tudo, as fotos que chegam até mim chegam como um problema, né? Sim, sim. Então, assim, de tal maneira, eu posso entender que ela passa a ser um defeito, porque ela é uma situação indesejável a quem produz. Para aquele produto. Né? Exatamente. E a quem produz, né? Uhum. E aí, para a gente exemplificar, né, a gente vai colocar aqui na nossa telinha fotos de defeitos de queijo. Esse aí, por exemplo, nem parece ser um defeito, né? Parece ser um bichinho de estimação. Um bichinho de para quem pelúcia. está... um bichinho de pelúcia, exatamente. E para quem está só nos ouvindo, né? Eu sugiro que a pessoa vá lá assistir lá no YouTube um pouquinho para poder... Ou no Spotify, né? Para poder ver as imagens que o Léo trouxe pra gente sobre os defeitos dos queijos, né? E aí, Léo... vamos, né? Não sei se você quer falar um pouquinho sobre esse queijo, sobre esse defeito aí. E aí falar assim, né? Quais são os principais tipos de defeito? O que é defeito? É buraco, amargor, né? Não sei, o que mais que pode ser? Um mofo indesejado? Isso aí é um mofo indesejado. Isso é um mofo indesejado. Isso é um mofo indesejado, né? Essa foto eu acho bem interessante, né? E porque justamente ela causa, assim, de certa maneira ela causa um aspecto eu poderia chamar carinhoso, assim. Um negócio meio fofinho, um aspecto afetivo, né? Isso. Você cima... não olha e fica com nojo, você olha e pensa, ai, que fofinho. É isso aí, é um aspecto afetivo, né? E esse defeito é chamado de pelo de gato, né? Porque efetivamente parece um pelo de gato, né? Para muitos queijos não é considerado um defeito, né? Por exemplo, para muitos queijos Tomme, né, o Tomme de Savoie, enfim, isso é desejável aos queijos, sabe? Mas para a grande maioria isso passa a não ser o ideal, né? Esse defeito, ele muitas das vezes ele está associado à produção de mofo branco, né? E existem uma série de razões em relação à câmara de maturação, ao processo de desacidificação, que faz com que essa característica se desenvolva. Porém, em mofo branco, né, isso passa a ser um defeito, porque não é o tipo de produto que você deseja ter essa característica de casca. Então, eu acho que é interessante sobre esse aspecto, né? Ele é defeito para alguns queijos, né? E é uma característica para outros, né? Sim, mas aí, Léo, eu acho que a gente tem uma linha, né, que a gente precisa deixar clara aqui, que
para o consumidor, por exemplo. Porque a gente pode ter consumidores que vão, né, ouvir nosso podcast. Não só a pessoa mais técnica, né? Claro. E aí, assim, quanto que a pessoa tem que tomar cuidado? Eu achei um mofo no meu queijo. Mas e aí, né? O quanto que isso... eu vou deixar aqui e vou provar depois para saber se isso vai trazer um sabor diferente, ou deixar claro para eles, assim, o risco que tem de ser uma contaminação e causar um desconforto ali, pelo menos um desconforto abdominal, né? Ou qualquer coisa no pior, mínimo, né? Entendi. Eu acho que, bom, aí existem duas características e é muito importante a gente falar isso, viu, Sara? Embora seja extremamente difícil a gente reduzir a uma frase, né, uma série de possibilidades que pode acontecer. Mas o primeiro ponto é assim, o crescimento de mofo em queijos é normal e muitas das vezes desejável, principalmente quando a gente entra no universo de queijos autorais, né? Enfim. Então, assim, isso é desejável que cresça esses mofos, que se desenvolva ao decorrer da maturação principalmente, né? E aí entra o papel também do Ministério, né? Enfim, de conseguir, de pedir laudos, de pedir análises, para que você não leve ao mercado nenhum produto com uma patogenia grave, né? Uma salmonela, uma listéria, enfim, uma aflotoxina. Apesar de ser muito difícil isso em queijo. Eu falo que escolher um bom queijo, ele perpassa pela escolha de um bom produto, de um bom alimento, né, no supermercado. Por exemplo, quando a gente vai no supermercado e a gente vai escolher uma fruta ou vai escolher uma verdura, né, a gente tem o hábito de observar, né, assim, você vai escolher, sei lá, um mamão, né, você olha se ele está mofado, se ele está muito maduro, né, Sim. se ele está deteriorado, né, então é uma escolha visual ali, sabe? Enfim, você cria uma identidade com o produto. Sim. E para esses queijos, principalmente esses queijos autorais, a gente tem que criar esse tipo de identidade, né? Olhar a casca e sentir o produto, né? E ver se ela não está melando demais, enfim, se ela não está muito pegajosa, né? Logicamente, qual que é a característica que ela vai ter, se é indesejável aos nossos olhos, né? A gente não tem que comer tudo porque é diferente, né? Sim. A gente tem que entender e confiar, de certa maneira, no nosso instinto na hora de uma escolha, né? Então, essa observação, para quem vai consumir, ela é muito importante. É importante quando compramos fruta, verdura, né, e outros alimentos, e é importante também para queijos, né, que a gente consiga fazer essa observação. Por exemplo, quando hoje tem muito concurso de queijo, né, quando a gente é chamado para ir em concurso de queijo, nós tem uma série de queijos que foram criados, né, hoje, que são novos no mercado, e a gente pega e tenta observar, né, olhar e ver a característica, o aroma, a característica de casca, né, a boa formação da casca. Então, isso passa a ser um quesito básico para você escolher um alimento, principalmente um novo alimento. Para os queijos onde nós já conhecemos, a gente já cria uma expectativa sobre ele, né? Qualquer coisa além daquela expectativa passa a ser indesejável. Um defeito, passa a ser um defeito, né? É. E aí, aqui a gente está exemplificando nessa foto um mofo, né? Que seria um mofo, né? E um mucor, né? Como é que chama? Um mucor. Um mucor? Tá. Você tem que falar isso devagar para depois a legenda sair certinho. Pronto. Isso é verdade. No outro podcast eu vi o quanto a gente fala rápido e confuso, né? Porque a legenda saía... E às vezes sai um negócio que não era aquilo, né? Aqui a gente tem uma foto de um outro defeito, né? Exatamente. E aí, assim, eu queria que você fosse falando, né, sobre os defeitos e, por exemplo, né, quais são os defeitos que estão relacionados à matéria-prima, né, que é o leite. Né? Perfeito. Assim, eu não sei se essa foto é uma foto para esse exemplo, mas a gente vai falando e vai mostrando e qualquer coisa a gente passa e volta a foto, né? Tá ótimo, vamos fazer isso. Eu acho assim, Sara, essa história aí foi bem interessante, porque era uma fábrica extremamente tradicional, né? Uma fábrica antiga que produz queijos há mais de 60 anos, né? Antiga para os padrões parmesão? Brasil, é um queijo parmesão, né? E a produção era feita com leite cru, né? Bem tradicional mesmo, assim. O cozimento da massa a 50, 52 graus, né? Os tanques de 900 litros com fundo cônico, pescava, né? E tal. E muito interessante, muito bonita, inclusive, né? Usa-se soro fermento nessa produção. E aí eles começaram a ter graves problemas de trinca, né? Que
no nosso mundo de laticínio, quando a gente fala trinca, a gente pensa, é contaminação, acidificação excessiva ou pode ser esporulado, né? Enfim, nos termos técnicos aí. E eu estive nesse laticínio, né? E acompanhei a produção. Efetivamente, você tinha uma produção de gás na massa, mas esses queijos, na maneira de se fazer, eles desenvolviam uma acidez muito rápido na massa, justamente porque eles tinham uma produção muito tradicional e começaram a procurar referências, né, em literatura de queijo parmesão produzido no Brasil e começaram a tentar melhorar a produção muito tradicional, muito ao modelo italiano de queijo grana, tentaram adaptar essa fabricação ao que ele tinha como referência na descrição do parmesão brasileiro, se a gente pode chamar assim. E aí eles foram aumentando o tempo de prensa, né? Eles foram aumentando a característica de pré-prensagem da massa e tal. E aí esses queijos acabaram desenvolvendo um pH muito baixo, né? E gerando uma característica de desmineralização, o que a gente fala. Isso por si só não era um problema, né? Isso não, assim, geraria um problema, né, de algumas possibilidades de trinca, mas isso sozinho não seria um problema. Acontece que dentro da câmara de secagem deles, e que era uma câmara mega dimensionada, né, assim, existia uma circulação de ar muito, muito forte, e é importante isso para alguns queijos, né, para que a gente consiga criar a casca do produto. Essa produção estendida, esse pH mais baixo, junto a essa câmara de secagem, que eles tinham e não fizeram alteração em detrimento a isso, começou a gerar, nas pequenas trincas que dava na casca, começaram a gerar essas crateras, aí, verdadeiras crateras, né? No queijo durante a maturação, né? Sim. Então, eu acho interessante essa foto e essa história, porque isso efetivamente, para que conseguisse ajustar todo o problema, precisou-se enxergar de perto aquele problema, né? A gente teve que ter uma observação, entender o que era o modelo de produção deles e entender o que fez ele caminhar a ter o problema, sabe? Então, assim, eu poderia, se eu fosse resumir isso num breve texto, eu poderia resumir falando que existe esse queijo, existe uma secagem dele muito eficiente para um queijo que apresentava algumas pequenas trincas, sabe? Entendi. Então, assim, uma pergunta, né? Que a outra me fugiu da memória aqui, deve ser o problema da idade. Eu falo assim, esse problema aí não necessariamente tá relacionado à matéria-prima, né? Assim, eu falo assim, é um outro problema. É outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte: mandei uma foto para você, não significa que você vai identificar o que é o defeito daquele queijo, igual você falou. Muitas vezes, às vezes eu preciso de ir lá e entender sobre o processo para saber onde que tá uma falha de processo. Claro, né? claro. É lógico assim, quando mando uma foto, existe um indício, né? Aparentemente, eu entendo que esse problema tá surgindo dessa característica. Mas, quando a gente procura uma correção, muitas das vezes os problemas são mais complexos, né, do que só um indicativo e a gente dar um indicativo, né? Sim. E aí, da matéria-prima, eu ia te perguntar, se a gente tem... Eu vou passar outras fotos aqui, qualquer coisa a gente traz. Bom, respondendo ali, Sara, só esse defeito não é matéria-prima, né? Esse defeito é estrutura e tecnologia. Sim, sim. Mas aí, pra gente ir pra matéria-prima, eu queria que você selecionasse uma foto que tivesse... Esse é um clássico, né? De matéria-prima? De matéria-prima, então já vou deixar aqui. Esse então, é um clássico de isso matéria-prima. tá bom aí, uma foto clássica de um defeito relacionado à matéria-prima, que é uma das coisas que eu mais gosto de falar, né? Que é qualidade do leite, qualidade do leite. Exatamente. Né? E aí, o que é isso aí, Léo? Bom, esse talvez seja o defeito mais conhecido e mais discutido, né? Que são os furinhos dos queijos, né? É o que a gente fala que é um problema clássico de contaminação por coliforme, né? Que é um grande produtor de gás e um produtor muito rápido de gás na massa, né? Esse problema aí foi gerado numa fábrica, é um queijo parmesão, né? E foi numa fábrica no sul de Minas, na época, na situação, essa foto já tem algum tempo, né?
E ele foi gerado num leite com antibiótico, né? Então, Olha para isso você ver. exatamente. Então, assim, foi muito interessante porque existia uma inibição da fermentação, mas não necessariamente há uma contaminação. Então, à medida que o pH não conseguia baixar e o abaixamento do pH acaba sendo uma segurança ao produto, né, em relação Sim. a fermentações indesejáveis, à medida que o pH se mantinha alto, ele gerou um excesso de produção de gás em detrimento de uma contaminação de coliforme, sabe? Então, assim, então isso aí reforça mais a bandeira que eu levanto, né? Que eu falo que todo dia eu levanto com a bandeira da qualidade do leite, da minha briga com o antibiótico, né? Esses dias eu encontrei com bastante gente, assim, né, do setor que fala disso e a gente falando, né? A gente não pode deixar nem um diazinho esse fogo acabar, né? Porque é um assunto muito sério. Eu falo assim, imagina para uma fábrica de parmesão, né, que precise que o produto dê certo, que né, é um produto, eu não sei se a palavra é sensível, assim, né, mas que é muito sensível para um antibiótico, por exemplo, e você compromete um lote inteiro ou uma produção inteira, né, assim, o tamanho do prejuízo que isso né, eu falo assim, fora os riscos, né, fora todos os riscos de saúde pública e tudo isso que a gente já discute, mas Claro. o prejuízo ali é de produção, né? Claro. Muito, muito interessante mesmo essa foto e a sua explicação sobre isso. É. E tá padronizado, né? Os buraquinhos estão padronizados ali, Pois né? estão bem distribuídos, né? Na verdade, foram excessivos, né? Você vê que o queijo está até obaulado, né? Muitas das Aham. vezes a produção de gás é tão forte que ele arrebenta a tampa Aham. da forma, né, do queijo, né? Ele E solta a aí, isso tampa da aí, forma. ô, Léo, é uma foto de um parmesão, mas isso acontece para, assim, em todos os outros queijos corre o risco desse risco do antibiótico causar um defeito grave, Corre né? todos, exatamente. Isso corre, né? Assim, o antibiótico é um problema grave, principalmente porque ele inibe o que é principal a uma produção de queijo, que é uma fermentação, né? E aí abre margem a todo tipo de fermentação que sobreviveria ali, né? Com melhor capacidade de sobreviver, se desenvolver, né? Mas é interessante que o defeito da matéria-prima, né, como você tinha falado, né, ele muitas das vezes ele é oriundo de um produto, de um leite ou de um produtor, né? Aham. Só que as consequências dele passam a ser Né, pra produção toda para a ali. produção toda, né? Existe um problema de produção de gás ou de desenvolvimento de off-flavor que está ligado às tais NS Labs, né? Aham. Então, essas NS Labs, elas muitas vezes são formadas em biofilmes, né? Então, NS Labs são as bactérias endógenas, né? No starter, Lactobacteria, né? Então, são as bactérias que não são iniciadoras, né, ao leite ali. E aí, muitas das vezes, quando você recebe um leite que tem, por exemplo, que está com acidez mais alta, você tem menor estabilidade desse leite à temperatura de pasteurização. Logo, quando você coloca esse leite no pasteurizador, Aham. você induz a uma formação de biofilme, né? Essa instabilidade do leite gera incrustações ao pasteurizador e no decorrer da linha, né? E muitas das vezes o problema não fica, já que você gerou essa incrustação ligada à linha ou às placas de pasteurização, o problema não fica ou não permanece só naquele lote, né? O problema, você gera um meio de cultura que vai, de certa maneira, contaminar, obviamente, inicialmente em menor quantidade, mas ele irá contaminar todo o seu leite dali para frente. Sim, Então, assim, sim. você tem um problema que passa a ser gerado a todo leite que passa a entrar em contato com aquele biofilme naquele biofilme formado, Formada, né? até que você faça uma Aham. limpeza de choque, né? Não, pois é. Então, eu falo assim, aqui a gente está mostrando, né, defeitos relacionados à matéria-prima, né, que é a qualidade do leite. E assim, o quanto que cada tipo de queijo precisa de cuidados ainda, né, cada vez mais especiais. Eu falo assim, não só de só misturar ou do antibiótico, mas o cuidado lá da origem mesmo, né? Claro. De um pré-dip, de um pós-dip, de um manejo de ordenha correto, né, Perfeito. da resfriação, do resfriamento rápido do leite,
e sei lá, de todo o processo, né, lá da origem mesmo, né? O tanto que alguns cases são muito mais exigentes quanto a isso, e o quanto que às vezes um laticínio fica limitado por causa disso, né? Porque não chega um leite adequado para fazer aquele tipo de produto, né? Exatamente, Sara. E eu acho que isso é tão importante porque, assim, logicamente a gente entra no assunto defeito, mas a gente pode entrar no assunto prejuízo financeiro também a quem Sim. produz, né? Porque, por exemplo, quando você se dispõe a fazer um queijo parmesão, né, ou um queijo maturado, né, qualquer variação na qualidade microbiológica do leite, né, ele vai expandir esse problema no decorrer da maturação. Então, se você tem uma matéria-prima boa, uma boa fermentação e um bom processo, né, ao longo da maturação você vai desenvolver atributos muito benéficos. Se você tem uma matéria-prima ruim, ou um processo ruim, ou uma fermentação ruim, né, ao longo da maturação ele vai desenvolver atributos indesejáveis em detrimento àquela característica primária não condizente ao produto que você quer produzir. E Então, que você assim, carregou ali, né? você vai carregar. E aí, qual que é o custo de você manter um produto, por exemplo, esse com 6 meses de maturação? Qual que é o custo de você manter um produto maturando 6 meses para entender que no final do shelf life desse produto, ou no momento da liberação do produto, ele está com um sabor rancificado, ele está com um sabor amargo, ele está com, enfim, com um sabor oxidado, saponificado, né? Ele tá... Sim, sim. Ô, Léo, é assim, aí a gente tem... Então, sim, os defeitos basicamente se resumem em ineficiência de processo, operacional e de matéria-prima. Né? E assim, aí você, né, só deixar você à vontade, para se você quiser, a gente vai passando as fotos mostrando cada um. Não, mas eu tô querendo te dizer assim, que seriam então 3 tipos de defeitos que podem acontecer. É claro que isso, né, vai ramificando para defeitos diferentes, mas que seriam basicamente ou operacional, ou da qualidade do leite, ou de falha de processo, né? A gente poderia dividir em 3 partes, Sara, assim. E isso é muito importante quando a gente tenta identificar um defeito. A gente pode dividir o defeito como defeito estrutural. Então, numa maturação ineficiente, a gente comentou dos forçadores de ar, né, serem mega dimensionados e tal. Então, isso é um defeito estrutural. A gente precisa mexer, por exemplo, um queijo parmesão que não dá sabor. Às vezes ele está condicionado em câmaras com temperaturas muito baixas, né? Ou um queijo com muita formação de casca, né? A gente está tendo uma circulação excessiva de ar na câmara. Então, isso é um defeito estrutural, né? E a gente pode expandir ele para todos os queijos. O outro problema seria defeitos de matéria-prima. E aí eu posso englobar principalmente leite, mas eu posso englobar ingredientes também, né? Sim. Então, isso seria defeitos de matéria-prima. É o que eu utilizo para produzir o produto. E o terceiro seria defeito tecnológico. E aí sim, que você comentou de defeito operacional. É assim, o quanto eu estou dominando aquela tecnologia para fabricação. Então, quando a gente se depara com defeito, é muito importante a gente entender se aquele problema foi tecnologia, né? E aí a gente entende, por exemplo, um queijo parmesão muito macio, né? Com umidade muito alta, sem uma padronização correta de gordura, né? Uma mussarela que por hora não fatia bem porque ela está muito mole, enfim, nossa, a gente pode falar eternamente sobre essas questões. Então, esse é um defeito de tecnologia, que aí cabe um auxílio técnico, né, para a solução. Um defeito de matéria-prima, e aí entra em toda a questão de qualidade de leite, que é importantíssimo e talvez seja uma condição sine qua non para que você tenha os outros atributos bem feitos. E o defeito estrutural, né? Que é a planta e a unidade de fabricação que eu tenho, se ela está condizente ao tipo de produto que eu quero fabricar. Sim. Então, se a gente consegue, olhou um defeito, se a gente consegue inicialmente separar ou entender qual a origem daquele problema,
ali a gente já consegue ter uma série de possibilidades de ajustes, entende? Né? Então, eu acho que o mais importante, e para todo mundo que estiver escutando e que, de alguma maneira, tiver um interesse de esclarecer um pouco melhor sobre uma situação, é entender qual dessas três seriam a origem de um problema, né? Certo. Eu vou passar a outra foto aqui para você. Eu vou só recapitular, vamos recapitulando. Isso aqui, então, só para o pessoal ver, né? Isso aqui é um exemplo de matéria-prima. Principalmente. Principalmente matéria-prima. Assim, brevemente explicando sobre o problema, né? O mucor, ele tem uma capacidade de se desenvolver no queijo em pHs muito ácidos. Ele desenvolve mais rápido do que o Penicillium camembert, né? E por se desenvolver mais rápido, né? E primeiro, né? Ele acaba tendo condições de crescimento antes do desenvolvimento do penicílio, principalmente quando a gente encontra ambientes ali favoráveis ao seu desenvolvimento, né? Sim. Com o falso ajuste da umidade do queijo, das câmaras de maturação e tal. Então, muitas das vezes a solução está em matéria-prima, porque se a gente adiciona, por exemplo, um Geotrichum cândido, né, que é uma levedura mofo, né? Ainda existe uma série de definições e ele está entre os dois. Se a gente adiciona um Geotrichum cândido, que é desejável à fabricação, aliado ao penicílio, a gente consegue fazer com que ele tenha uma competição maior, a um rápido desenvolvimento, e a gente reduza o problema do mucor dentro de uma planta. Pois é, um exemplo de matéria-prima. Aqui nós tivemos um exemplo de estrutura, né? De câmara de maturação. Aqui de matéria-prima. Principalmente né? matéria-prima. Principalmente matéria-prima. Ele citou aqui muito relacionado ao antibiótico. E aqui, um que a gente ainda não viu, que é esse defeito aí. Estrutural. Estrutural. Tá. Mas aí assim, mas só para mostrar pro pessoal, assim, é uma foto de um queijo que tem o que aquilo ali? É um ácaro. É um ácaro. É um ácaro, né? Essa é uma foto de um queijo de maturação, né? E ele teve esse desenvolvimento de ácaro nessa câmara específica, né? O ácaro ele se desenvolve em câmaras muito secas, né? E muitas vezes está muito relacionado ao uso de madeiras também e tal. Sim. E ele passa a ser um problema porque isso dificilmente a gente consegue controlar de uma maneira simples esse desenvolvimento de ácaros dentro das câmaras, né? E aí deu um problema desse e perdeu tudo que estava lá. Deu um problema desse, existem soluções, né? Assim, tem uma solução caseira, né, que é desenvolvida há muito tempo no sul de Minas, que é a queimação dos queijos, né? É a imersão do queijo com água quente e cal, solução de cal, fazendo uma neutralização da casca, né? O ácaro inicia-se o desenvolvimento na casca, obviamente. E aí a gente consegue fazer uma neutralização e consegue ter uma redução, né, desses ácaros no queijo, né? Porém, eles estão presentes na câmara de maturação, né? Principalmente nas prateleiras, né? Enfim, e aí você precisa entrar com todos os atributos de correção nas câmaras, né? Primeiro, fazer o ajuste da umidade, isso é muito importante. Segundo, fazer uma limpeza nas tábuas, né? Uma limpeza com água quente, cloro, né? Deixar isso secando ao sol, né? Fazer uma pulverização, né? Ou uma fumigação nas câmeras, isso é muito importante também, né? E retomar esses queijos que foram tratados aí com a queimação, né? Retomar eles à câmara de maturação. É um problema que demanda uma dificuldade muito grande de ajuste, né? Porque é uma mobilidade gigante dentro da fábrica, mas que pode ser resolvido e está muito relacionado a... Eu te diria que esse problema seria estrutural, mas assim, muito ligado também a uma questão técnica, poderia estar ligado a uma questão técnica. Ô, Léo, e você que é um cara que é do recebidos de fotos de queijos com defeito, você diria assim, que dessas três partes, né, que você dividiu os defeitos, você diria que a maior parte dos defeitos está em qual desses
dessa parte aí, né? Assim, essa maior parte, os maiores defeitos, assim, a quantidade maior de defeitos ou a porcentagem maior de defeito, ela está inserida em qual defeito principal? Operacional, estrutural ou matéria-prima? Assim, se for para você dar uma dica, fala, pessoal, olha só, é claro que todos os três setores, assim, né, vamos chamar assim, são extremamente importantes e pode acontecer falhas ali, né? Pode acontecer algum erro. Mas assim, você, de todas as fotos que você recebe, de tudo que você vê, de tudo que você assiste e ensina, né? O que que você mais recebe? Fala, cara, a maioria dos defeitos que eu vejo é operacional. Por exemplo, entendeu? Sim, eu não sei, né? Deixa eu pensar um pouco aqui. Eu acho, não, eu acho que rotineiramente, assim, rotineiramente, a maior parte, sem dúvida, dos problemas são relacionados à matéria-prima, né? Aqueles problemas que acontecem, eu perdi um lote, e aí passa-se alguns dias, bom, esse lote não ficou bom, né? Enfim, são problemas que são pontuais, mas que acontecem com uma certa rotina, com a variação e com o recebimento de matéria-prima inadequada. Eu diria que isso está em maior número, seguramente. Em segundo lugar, eu diria que é tecnologia, assim, domínio tecnológico, sabe? Principalmente em alguns queijos que vêm se desenvolvendo, que são mais novos. Que você tá falando, eu tô imaginando que, caramba, né? Porque deve ter muita gente gambiarrenta querendo fazer um milagre, né? Tipo assim, vou fazer uma gambiarra aqui de estrutura e não sei, tipo, eu tinha um problema de ácaro, entendeu? Assim. Então, aí eu te diria assim, bom, então a gente falou de matéria-prima, né? Você trabalhou em indústria, né, Sara, e você sabe o quanto é complicado a padronização de uma matéria-prima ou a manutenção da qualidade de uma matéria-prima, né? Sim. Assim, todo mundo já recebeu um leite muito ácido, né? Sim, todo sim. mundo que vai escutar já recebeu um leite com antibiótico, né? Sim, sim. Todo mundo que vai escutar já recebeu um leite ali com a redutase abaixo de 40 minutos. Sim, sim. Isso é até normal em algumas situações. Então, isso, obviamente, isso gera um problema, né? Na fábrica. Então, eu te diria que esse talvez seja a maior causa de perdas ali, sabe? Em indústrias, né? Muitas vezes não calculadas ou disfarçadas ali na produção. Sim, sim. Tecnologia. Eu vejo que tecnologia é um problema, e quando acontece o problema de tecnologia, o problema estrutural, não é um problema que dá e passa, assim, entende o que eu vou falar? Não é um problema que perdemos um lote e depois segue, e aí esse lote a gente separa e tal. Normalmente, quando a gente tem esses problemas, né, de tecnologia e estrutural, é um problema que se persiste, né? Você perde 1, 2, 3, 4, 5, entra em Demora, às vezes, desespero muito mais, né? para conseguir ter um ajuste, né? E conseguir ter voltar Achar, né, aquilo... Exatamente, para conseguir voltar o produto que você precisa, né? Que você quer. É isso aí. Vamos passar outra foto aqui. Olha esse aí. Tá, isso aí é o quê? Isso é um clássico, né? Então, isso é um problema tecnológico, né? Isso é um problema tecnológico, né? Está muito relacionado ao controle do pH da filagem da massa, né? Sim. A gente vê uma massa extremamente dura, né? Não teve uma desmineralização ali adequada. Bem assim, sei lá, nada lisa, né? Nada Não sei lisa, exatamente, né? Assim, todo mundo aí provavelmente já teve algum tipo de produção com essa característica, né? Sim, e aí sim. entra, obviamente, assim, a gente pode falar de matéria-prima, né? Mas que pode estar muito relacionado, né? Ou uma fermentação que não foi completada, né? Ou um próprio leite que não conseguiu ter uma fermentação completa por conta de antibiótico, por exemplo, né? Mas tá aí uma característica muito comum à fabricação. E esse defeito de aqui você chama de quê? Não tem um nome específico, né? Eu acho que, assim, aliás, tem vários nomes, né? E acaba sendo muito regional, né? Assim, né? É um queijo
cascudo, né? Ou um queijo... Tem gente que fala, o queijo tá craquento, né? Tem gente que fala, o queijo tá parecendo uma pele de sapo, né? Aham. Enfim, Pele de sapo acho que é uma é uma boa é é uma boa definição, né? exato. Não, porque eu falo assim, porque o pessoal manda, né? Às vezes ele vai te mandar um áudio primeiro. Fala, Léo, eu tô com queijo aqui que trincou, né? Nossa, Eu tô isso é interessantíssimo, Pois né? é, eu tô com queijo aqui que tá com um buraquinho, né? Achei É, outro, eu tô com queijo aqui que tá parecendo uma pele de sapo. Sara, isso é muito engraçado, porque quando você vai definir o defeito por áudio, nossa, eu já escutei de tudo, Pois assim. é, eu Eu acho fico que todo imaginando mundo isso. já escutou. Assim, por exemplo, isso acaba sendo um chavão, porque isso todo mundo já riu muito dessas histórias, né? Por exemplo, eu tô com queijo aqui que ele tá com gosto de, sei lá, de alça de caixão. Assim, Caramba, sabe? eu Ele tá... queria, como que... Eu Tá tô. aí um sabor que eu não quero provar, né? Alça de Pois é, caixão. né? Como é que você chegou nessa referência, né? É. Eu tô com gosto aqui que tá com. Ele tá com sabor de capa de guarda-chuva, sabe? Existe isso, assim. Isso é interessante, né? Porque E como aí, é que assim, você chega exato. E aí, como é que você chega nessa definição e como é que você, como técnico, né, fala, caramba, né? A que eu associo um gosto de alça de Aqui eu caixão, né? associo, exatamente. Sim, não é? Deve ser. Isso é comum. Por exemplo, assim, existe. E que eu me lembro, assim, de alguém me falando, eu não lembro exatamente quem. O meu queijo tá soltando muita faísca, sabe, no soro. Você fala, faísca, não tá pegando É fogo. O que fogo, que né? tá? E é perda de fino, né? Na verdade, ele tá Aham. fazendo referência à perda de fino, né? Nossa, eu acho que isso é engraçadíssimo, assim. Não, eu imagino, Porque é pois a é. tentativa de definir um problema sem saber exatamente o nome. Essa defeito de cacunda de sapo, né? Acho que o Mus fala muito, né, dessa Aham. história, né? Porque está relacionado a uma fábrica, né, em específico. E aí existem, enfim, nossa, vários assim. Eu Porque lembro, assim, porque às vezes eu fico imaginando que a pessoa quer mais mandar um áudio do que né? mandar a foto, né? Sim. Você fica evitando ali, porque às vezes a situação tá tão feia que fala, caramba, não quero mostrar pro Leonardo isso, essa foto não, né? E aí é exatamente isso, o quanto que deve ser engraçado essas definições, né? É assim, Porque e não aí? existe uma classificação, né? Assim, né? Enfim, e os nomes vão sendo dados, assim, né? Por exemplo, o pH da massa que porventura sobe, né? Eles falam, o queijo tá dando um rebote, né? O que é rebote, né? O pH Aham, tava 5,10 e voltou para 5,40, né? Então, pois é. depois você já faz a associação, mas o que é o rebote, assim, entendeu? E Né? sempre vai surgir tipo um sabor de alça de caixão novo, né? Assim, né? Meio que, né? Sempre Sempre existe. tem um. Sempre existe, né? Caramba. Por exemplo, assim, nossa, tem tanta história, né? Eu tinha que escrever isso para conseguir contar aqui. Mas tem tanta história na tentativa de atribuir uma característica a um nome, né? Sim, Que é imagino. interessante. Então, mas, de alguma maneira, os nomes acabam sendo muito regionais, tirando os que são mais famosos, né? Meu queijo está estufado, Sim, né? sim, Meu queijo trincado. está inchado, né? O meu queijo está trincado, né? Isso são mais óbvios aí, né? É quando é um Mas, negócio mais visual, né? Assim, ó, é, trincou, né? Agora quando é, o cara parte, às vezes não tá uma característica visual assim tão diferente, mas que o sabor tá com. Não, alça de caixão é. nunca mais vou Por esquecer. exemplo, Eu assim, vou. o queijo, muita gente conhece também, mas quando ele fala que o queijo tá chorão, sabe? Né? Assim, você pensa o queijo chorando, assim, né? E aí É. você fala o queijo tá soltando água, né? Mas é um termo muito comum. Falar, o meu queijo tá muito chorão, assim, né? Então ele tá soltando água, minando água, né? Que está muito relacionado, logicamente, a uma alta umidade, mas está muito relacionado a uma não fermentação também, né? Porque nos queijos em que existem fermentação, obviamente, né? Sim. Porque muitas das vezes a fermentação você consegue ter uma cinérese da massa, você enxuga a massa pela fermentação. Aham. Porque você tem o paracaseinato, né, que é a coalhada, e aí é desenvolvido o ácido lático pelo fermento, vai tirando o cálcio do paracaseinato, formando lactato de cálcio. E aí você deixa a coalhada menos porosa, né? Então, ela estando mais porosa, né? Com menos cálcio, estando mais porosa, ela tem mais canal de saída de soro. E a massa vai secando, enxugando, ficando fechadinha e tal. Isso é o papel da fermentação, um deles, né? Sim, É, sim.
E aí, quando isso não acontece, o pessoal fala, o queijo tá chorão, né? Enfim, tem outras razões, mas... Isso aí, qual que é que defeito que é esse daí? Esse é um queijo extremamente macio, né? Assim, esse é um queijo Que prato... seria, por exemplo, um prato, uma mussarela para fatiar e que não fatiaria, Que né? não fatiaria, exatamente. Às vezes, quando ele está com a gordura alta, né? E a umidade muito alta, ou só a gordura alta dentro dos padrões que ele deveria estar. Às vezes, um queijo muito maturado também, né? Com a gordura alta, né? Aqui está um parmesão maturado, extremamente maturado, proteolizado, né? Com um ajuste de umidade e gordura adequado. Ali a gente vê um queijo maturado, com certo grau de maturação, mas com ajuste de gordura e umidade não condizente ao produto, né? Esse queijo não fatiaria, né? Sim, sim. Era só para tomar com café mesmo. É só para tomar. Deve estar uma delícia, né? Assim, o queijo, não obviamente. fica... as são, fotos que a gente tem. Ô, Léo, e aí eu queria que você falasse assim, né? Qual que é a melhor maneira de solucionar defeitos, né? Você até foi falando aí ao longo do papo, mas que dica você daria? Eu acho que, bom, o primeiro ponto é rastreabilidade, né? Eu vou só deixar essa foto aqui porque Essa é porque emblemática? me representa, sabe? O problema do antibiótico. Vou deixar ela tá, aqui. pronto. Então tá ótimo. Pois é, exatamente. Rastreabilidade é um assunto que é interessante o pessoal ficar atento e não esquecer. Né? Exatamente. Assim, quando a gente faz ficha de produção, né? E aí, independente do tamanho da sua fábrica, é muito importante que a gente faça ficha de produção. Isso é muito necessário, principalmente quando a gente tem um desvio de produto, né? E aí, Léo, eu vou só fazer um jabazinho aqui rapidinho, que já me veio aqui pensando, caramba, né? Por exemplo, você falando dos controles, assim, né? E aí como é que você tem uma rastreabilidade com aquela imensidão de papel, né? Assim, porque às vezes o que as fábricas têm são todos os controles que são feitos nos papéis e você vê as pessoas às vezes contando, caramba, né? Um consultor, por exemplo. Uma fábrica me contratou, me chamou para poder ir lá identificar um defeito que teve num produto dele. Só que quando eu cheguei lá, eu tinha uma pilha de 500 folhas de papel, né, planilhas que eu tinha que olhar assim. Então você tem que ter uma equipe só para fazer o reverso ali para achar onde que tem esse defeito. E aí, por exemplo, aqui na Evomil que a gente tem um produto que é o PAC digital, né? O quanto que isso pode ajudar num caso de rastreabilidade, né? Assim, além de facilitar uma auditoria, de oferecer ali para o gestor indicadores, né, do que está acontecendo no dia a dia, que às vezes só com papel ele não consegue, mas assim, num caso de rastreabilidade, o tanto que isso agiliza, né, o processo. Sim. Né? Só esse jabazinho rapidinho. Claro, Sara. Não, e assim, aproveitando o gancho do seu jabá, Se você quiser fazer o seu. Não vou fazer. Não. Mas assim, isso é muito importante. E a gente tenta e conversa muito isso internamente, né, assim, com os técnicos que trabalham comigo na Saco, né? E a gente entende que os dois problemas, os dois extremos, é um grande problema dentro de fábrica. Não ter informação nenhuma. É um problema, principalmente quando a gente tenta voltar a um produto às características que ele tinha, né, como ideal, né? Então, você parte de qual referência, né? Às vezes eu falo assim, ótimo, meu produto, Léo, o meu produto tá perdendo rendimento, ou o meu produto tá ficando muito macio. E aí eu falo assim, ótimo, qual o GES do seu produto? Qual que é a característica de gordura no extrato seco, né? Qual que é a umidade do seu produto? Né? E simplesmente não tem, né? Ou quando tem, existe uma variação imensa, né? Mas qual que é a escolhida por vocês, assim, para que a gente junte a um pilar, né? E não existe essa informação, né? Ou não existe essa preocupação com esse controle. Então, o controle é importantíssimo, interessantíssimo. E o excesso também passa a ser um grande problema. E eu vejo isso, né, em muitas fábricas, não só eu, mas dentro das nossas discussões, né, a gente entende que tem muitos grandes grupos que começam a ter uma demanda de análise e uma demanda de informação que atrapalha muito a parte operacional. E isso passa a ser um grande problema, até mesmo porque você começa a dificultar as flexibilizações de operação, né,
que tem que ocorrer, né, para encaixe dos seus indicadores. Então, assim, mais do que ter informação para que a gente consiga ter rastreabilidade, eu acho que a grande preocupação de todas as fábricas é ter a informação correta. Então, você citou uma palavra que chama indicador, né? Eu acho que escolher os indicadores corretos é muito importante e eu te diria que hoje, à medida que uma empresa vai crescendo, né, a preocupação dela deveria ser não adicionar mais indicadores, mas selecionar melhor os indicadores que são necessários. Porque é quase que um problema crônico na maioria das estruturas de planta que eu vejo, é que à medida que elas se desenvolvem, mais indicadores vão sendo introduzidos. Só que mais indicadores envolve também um engessamento maior na operação, né? E isso torna qualquer tipo de solução de problema e qualquer variação ou necessidade de flexibilização para contornar um desvio padrão, torna-se muito mais difícil e engessado. E isso passa a ser uma grande falha operacional. Então, escolher os indicadores corretos, se a fábrica tiver 6 técnicos, 8 técnicos, 10 técnicos, né? E aí cada um responsável por uma fragmentação da unidade de fabricação. E cada um desses se preocuparem em ir adicionando um indicador, virou um caos. Né? Sim, sim. Agora, eu acho que a preocupação maior é juntar esses 10 técnicos numa sala e esses 10 técnicos discutir o que é essencial. Reduzir ao máximo ao necessário, ao estritamente necessário. Então, assim, identificar um problema requer uma necessidade muito grande de um indicador, de uma rastreabilidade, né? Esta rastreabilidade, ela é verificada pelos indicadores que você tem. O que é importante para mim? Falar qual foi a velocidade e rotação dos cortes, né? A velocidade de rotação dos cortes, a temperatura final da massa, o tempo de salmoura, o pH em que uma massa foi levada à salmoura, não sei, cada fábrica vai ter uma, né? E isso tem que ser muito pensado. Agora, isso é essencial. Isso é fundamental. O resto passa a ser burocrático, sabe? Passa a ser engessamento. Então, acho que... E aí, qual que é o padrão, né, de qualidade de um produto? O que seria um padrão de qualidade de um produto? O que seria um padrão de qualidade de um produto? Eu entendo que... Você falou disso no início, né, quando a gente começou. Você falou assim de sabor, né? O que o meu consumidor... Claro, né? claro. O que eu busco entregar para o meu consumidor, né? Pronto. Eu entendo que atribuir o padrão de qualidade ao produto é como criar uma carta magna ali do laticínio, né? É a legislação que rege, né? aquela produção. Então, assim, quando eu vou produzir por exemplo, um queijo prato, né? Eu preciso ter algumas características ao produto final que são imutáveis, né, no decorrer da existência da empresa. Né? Por exemplo, eu tenho um padrão de GES bem definido, eu tenho um padrão de UMD bem definido, eu tenho um padrão de percentual de sal no queijo bem definido, né? E eu tenho um padrão, por exemplo, de liberação, de data de liberação do produto bem definido. Isso passa a ser o padrão de qualidade do produto. Ele só pode ser considerado o produto prato da marca X se ele tiver enquadrado dentro desses padrões que são pré-definidos, né? A tecnologia pode mudar, o processo pode ser melhorado, mas o padrão físico-químico do produto final não. Sim, entende? Sim. Né? Sim, sim. Então, assim, o tempo de liberação do produto, não. Né? Então, por exemplo, eu tenho esse queijo montanhês. Né? A partir do momento que eu determino qual vai ser a gordura no extrato seco, né? Que está relacionada à umidade, né? E à padronização de gordura do queijo, e ao MD desse queijo, o percentual de sal e o tempo de maturação, isso é o meu padrão. Eu posso amanhã mudar a tecnologia, mudo o fermento, né? Mudo os equipamentos de fabricação do produto, mas nunca mudar o parâmetro físico-químico final. Então, isso passa a ser o padrão de qualidade do meu produto.
né? É. Certo. Ô, Léo, e a gente foi lá, né, contou sobre os defeitos dos queijos, e aí é como se a gente fizesse agora uma volta ao passado para contar assim um pouquinho sobre a fermentação, né? A história da fermentação e o papel da fermentação e assim o quanto que isso está relacionado a tudo que nós falamos até agora, né? Sobre os defeitos, né? Assim, a maioria do que a gente citou aqui está ligado à fermentação, né? Uma falha no início aqui, por exemplo, né? De matéria-prima e uma fermentação que não deu certo. Claro, né? na foto em questão, né? Exatamente, eu vou ficar agarrada agora nessa foto. E aí, assim, eu queria que a gente passasse um pouquinho, né, pela história ali da biologia com a microbiologia, o que isso trouxe, né, na história dos queijos, né? A gente chegou no final aqui, né, contando as histórias dos queijos. A gente chegou no início, né, contando a história dos queijos, os defeitos dos queijos. Mas se a gente fizesse o reverso aqui, né, falando assim, e aí, né, quando que começou tudo isso, né? Quem que foi, quais foram os pais que a gente tiveram, né, nessa história? Eu falo da microbiologia, da fermentação, do microscópio, da pasteurização, né? E outra coisa, para quem não sabe, né, minha formação é da biologia, né? Eu sou uma ex-bióloga. Não sei se existe isso, né? O pessoal fala que não existe ex-caçador. Não existe. Não, então, você é eu não sei bióloga. também se existe o ex-biólogo, né? Mas eu sou bióloga, né, de formação. Eu fiz mestrado em ecologia e conservação. Então, assim, eu fiquei muito mais estudando comportamento animal do que estudando microbiologia, mas, né, durante a minha graduação eu fiquei muito próxima ali de tudo isso aí, né? Acompanhando a história ali da micro, né, do que realmente, né, de onde surgiu isso, né, como que foi. E aí eu não sei, assim, se os cursos, né, de laticinistas, as engenharias, né, de alimento, de produção e tudo isso, o quanto elas estão próximas dessas histórias e fazem as pessoas entenderem, assim, né, o fundamento da fermentação, sabe, na história dos queijos. Ótimo, E Sara. você como como você é técnico, né, assim, Sim. já estudou. E aí, assim, eu também não. Outra coisa que eu acho que a gente deveria comentar também é o quanto que o pessoal que está vindo agora, né, entende sobre esse papel, né, da fermentação, da microbiologia, da biologia. Pois é, Sara. Bom, eu não sei por que você falou isso, né? Porque agora eu só fico inibido em falar de fermentação. Eu sou bióloga, com mestrado em ecologia. Não, Aí eu queria te perguntar, qual que é o papel da fermentação? Eu que vou te perguntar, Sara. Nossa, ficou muito complicado, eu vou pedir para sair. Pois é. Eu que vou te perguntar, qual que é o papel da fermentação? Então, mas eu acho que, assim, deixa eu ver se eu entendi, né, Sara? Assim, eu acho muito importante falar de fermentação, né? E, logicamente, quando a gente fala dos problemas ali, eles estão muito relacionados a uma Sim, condução sim. da fermentação, né? Ideal ou não. E é muito importante também até a gente transpassar por esses dois mundos, né? Dentro da biologia e dentro da fabricação do queijo em si, né? Porque eu falo assim, o que a gente tem, né? A gente tem bactérias, fungos e leveduras, né? Para transformar todos os queijos que a gente saboreia hoje em dia, né? Exatamente. Né? E assim, é engraçado porque parece que é como que se fosse igual você fica, eu falo assim, é como se você estivesse estudando os defeitos, né? Procurando defeitos e de repente você descobriu um meio ali de desenvolver um produto novo, entendeu? Eu não sei se é isso, assim. Claro. Eu falo assim, realmente eu nem posso trazer muito da minha formação para cá, porque eu explorei muito pouco o lado da microbiologia. O que eu lembro foi da minha graduação e o restante do meu tempo eu só fiquei pesquisando macaco, né? Observando os macacos, nada Legal. mais que isso. Mas assim, eu não sei o quanto que os fungos, bactérias e leveduras, como que eles entraram na história do queijo, entendeu? Assim, como que eles, né, como que chegou nisso? Sim. Como que surgiu a fermentação dos queijos? Eu acho que, então, a gente pode falar que a fermentação nos alimentos, né, foi talvez uma das primeiras formas de conservação de um alimento, né? Sim. Então, assim, a fermentação ela está relacionada diretamente à nossa capacidade de manipular um ingrediente, né? E de criar ali uma conservação de um alimento, né? Quando a gente fala da conservação do leite, né?
pela fermentação, a gente trabalha com grande parte dos alimentos lácteos, né? Desde o iogurte, né? Desde o kefir, enfim, do labne, né? Nas fermentações láticas, de todas as famílias de queijo, mussarela, parmesão, gorgonzola, né? Enfim, como maneira principal de conservar uma matéria-prima altamente perecível, né? Que seria o leite, né? Quando a gente fala das famílias das cervejas, né? No fundo, a gente está falando de um processo de fermentação para conseguir conservar uma matéria-prima que é o malte, né? E a cevada, né? Sim. Que, de certa maneira, eram perecíveis, né? Antes da refrigeração e tal. Quando a gente fala do pão, né? E com relação ao trigo e todas as famílias aí né, de pães que existem, de massas, a gente fala do processo da fermentação como uma maneira de conservar o trigo, né? E a uva, né, com o vinho e tal. Então, o papel da fermentação ela é fundamental na característica de conservação de um produto, né? Eu te diria que sem a fermentação a gente teria poucos recursos para conseguir conservar um produto, né? Então, ela está muito relacionada. Todas as produções, né? Eu te diria assim, o sucesso ou insucesso de uma produção, e a gente voltando um pouco à parte do defeito, ela está relacionada principalmente à maneira como a gente faz, juntando aqueles 3 pontos, matéria-prima, tecnologia e estrutura, a maneira como a gente faz para selecionar a fermentação que a gente deseja, né? E a gente pode pensar nisso assim, de uma maneira muito interessante. Você, sendo bióloga, sabe, Sara, e eu entendo que a visão que você pode trazer para a gente é muito interessante, sabe? Para a gente, mundo de laticínio, né? Porque quando a gente se propõe a fazer um plaqueamento, né, de bolor e levedura, né, a gente prepara um meio de cultura. Sim, Né? sim. E aquele meio de cultura, ele leva em conta todos aqueles atributos que precisa existir para que o bolor e levedura cresça, né, de uma maneira selecionada, não é isso? E a gente dá a temperatura que ele precisa, né, a acidez que ele precisa, Todas as condições, o né? meio de cultura, né, o que ele vai consumir, né, e a umidade que precisa dentro daquele meio de cultura, né? Quando a gente vai fazer uma análise de alguma cultura anaeróbica, né, a gente dá as condições que ela precisa para crescer. E eu te diria que nesse mesmo gancho, a gente pode pensar em todos os queijos, né? Assim, em todas as famílias de queijo que foram criadas porque foram sendo selecionados condições específicas para o desenvolvimento de algum grupo de bactérias ou não. Entende? Então, quando a gente faz uma massa ácida com uma produção de gases interna, né? Mantém a umidade alta, adiciona-se sal e matura numa câmara com higrometria alta, e aí num determinado momento a gente fura aquele queijo para criar as chaminés, e aí a gente desenvolve o gorgonzola, na verdade a gente preparou uma massa como um meio de cultura para o desenvolvimento daquele penicillium, né? Então, quando a gente quer produzir um queijo com oleadura, que a gente deixa a massa flexível, lavando a massa, né? ou mantendo o pH um pouco mais alto, né? Ele passa por uma estabilização, né, dentro da câmara fria, que deixa uma massa com elasticidade suficiente, né, que é em decorrência da degradação da matriz proteica, e joga ele numa câmara quente para ele produzir gás, e a elasticidade faz com que aquele gás, elasticidade casca, seja aprisionado dentro do queijo, e aí forma as oleaduras perfeitas, né, e transforma o sabor adocicado. A gente está preparando um meio de cultura para um crescimento de uma bactéria que a gente quer. Então, o papel da fermentação no queijo, ele é fundamental, e eu te diria que você entender e dominar, não na sua totalidade, porque eu não sou microbiologista, né? Mas você conseguir compreender de que maneira eu preparo um meio de cultura para que eu tenha uma fermentação selecionada, é o que vai te garantir chegar nas características de produto que você quer, né? Sim, sim. Que é aroma, sabor, textura, né? Eu falo assim, o quanto que a gente... Tanto que os que
pessoal da biologia, né? Vocês podem vir pro queijo, que tem muita oportunidade Tem aqui. oportunidade, Tem muita oportunidade. E outra coisa que é o quanto que o pessoal dá os laticinistas, né? Os cursos aí. Eu não sei quanto que isso está próximo deles, assim. Não sei como é que é o ensino hoje. Eu ensino hoje, assim, né? Não sei como é que é o ensino, porque eu não conheço sobre a grade curricular de um curso de engenharia ou de um curso de laticínio, né? Um curso técnico ou tal. Né, dessa proximidade com essa história, né? Da microbiologia e da fermentação, né? Porque realmente, assim, eu falo que se você entender o básico ali, a base, né? Por que você tá... Os porquês, né? Fica muito mais fácil de você pensar no desenvolvimento de um produto novo. Né? Eu Exatamente. imagino assim, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Porque às vezes a gente tá vindo meio que de cima para baixo, assim, né? Como que eu desenvolvo um produto novo, né? E não sei, se de repente tem que entender mais da base mesmo, né? Da microbiologia lá, né? Exatamente. Eu acho que entender o papel da microbiologia no resultado final do produto é um passo muito forte para você conseguir ter domínio, né? Assim, por exemplo, por que eu aqueço um parmesão acima de 45 graus? Existe uma seleção microbiológica acima de 45 graus, né? Existe uma seleção microbiológica dos queijos onde são fermentados a baixa temperaturas, né? Então, assim, toda a história, todo queijo, né? Ele tem uma história microbiológica ali, né? Assim, todo, né? Todo queijo tem uma história microbiológica, né? E que, assim, logicamente, ela foi sendo desenvolvida do queijo para a observação microbiológica. Isso é interessante, a gente entender como que chegou a esse caminho. Você vai me ajudar muito nisso agora, nessa conversa. Mas hoje a gente tenta entender do papel da microbiologia para a tecnologia, entendeu? Sim. O caminho contrário, né? Então, assim, eu entendo que isso muitas vezes foi acontecendo no curso da história ao acaso, como maneira de preservar uma matéria-prima. Sim. E que não determinado... Assim, descobrindo, eu digo assim, meio que descobrindo quais são os fungos, bactérias presentes, né? Assim, quais são os fungos, bactérias e leveduras que existem? Mais ou menos isso que você está dizendo, ou eu entendi errado. E aí, assim, como que eu faço para transformar isso em sabor? Sim. Entendeu? É isso, mais ou menos? É isso, exatamente. É isso. Eu acho que nesse momento foi existindo um entrosamento da microbiologia com a parte operacional na fabricação muito forte e que ao meu ver, está só no início. Assim, a gente ainda tem um grande avanço pela frente. A gente tem muita história para ser contada ainda desse entrosamento, sabe? Que é o mundo da biologia, né, com o mundo operacional, né, laticinista, sabe? Assim, esse entrosamento é muito interessante. Ô, Léo, e continuando nosso papo de fermento, eu queria que você explicasse pra gente, né, qual que é a diferença entre soro, fermento e fermentação e fermentos selecionados, né? Desculpa, deixa eu só repetir a pergunta para você. Qual que é a diferença entre soro, fermento e fermentos selecionados? Nossa, essa é uma boa pergunta, né, Sara? E, enfim, a gente pode tentar transcorrer uma série de temas sobre essas duas características. Na verdade, todo fermento selecionado, ele advém de um soro fermento, né? Então, ou de um lactoinéster, né? Quando a gente entende que o papel da observação microbiológica ele gera a necessidade, o entendimento da tecnologia, a gente pode falar que a pessoa que selecionou aquele fermento, ou as empresas que selecionaram aquele determinado fermento, elas só o selecionaram porque elas entendiam que eles tinham um papel muito importante na maturação e na característica de um queijo visto como alta qualidade. Então, à medida que com a microbiologia, né, as empresas começaram a observar, né, usando todas as técnicas de observação microbiológica, a gente pode até falar, à medida que elas começaram a observar o que existia num queijo X, num queijo Y, né, num queijo de tal região, ou naquela característica daquele produto de uma outra região, à medida que eles começaram a fazer essas observações geraram a necessidade de selecionar aquele produto ou mais. Por exemplo,
Vamos imaginar que durante um período do ano, a gente entendia que existia um predomínio de um lactobacillus, por exemplo, um lactobacillus helvéticos, né? Aham. Em um determinado queijo, né? E aí, numa data época do ano, aquele queijo perdia muito sabor e aí ele passava a ter alguns problemas de contaminação. E aí, quando você ia procurar uma identificação microbiológica naquele soro fermento, por exemplo, você entendia que durante o momento em que ele não tinha uma atribuição de sabor ou tinha um problema de contaminação, ele tinha uma baixa atuação desse lactobacillus helvéticos, que estava presente em outras épocas do ano. Então a conclusão era, poxa, se eu tiver predominantemente esse lactobacillus helvéticos X, eu vou conseguir reduzir a contaminação e atribuir o sabor que eu preciso, né? Que eu perdi. Então, de tal maneira, quando feita essa observação, entendeu-se que selecionar aquele lactobacillus helvéticos e disponibilizar, e aí virando já uma empresa, né, aquele lactobacillus helvéticos, isso fazia com que eu conseguisse ter uma melhor padronização, evitando aquela Então a característica. gente diria assim, que as empresas de fermento, elas surgiram como resultado da necessidade de fornecer culturas microbianas padronizadas e de qualidade. A gente pode falar dessa maneira, né? Assim, ela nasceu sobretudo na observação, né? Ela nasceu Sim. sobretudo na observação, né? Assim, a história toda essa história, né? Ou se a gente for falar assim, a história das empresas de fermento, né? E eu não estou falando de empresa A ou empresa B, eu estou englobando, né? A história das empresas de fermento está muito relacionado à história da microbiologia, né? Assim, tá diretamente entrelaçada, sabe? Porque quando a gente olha as primeiras observações de microscópio, né? Que eu não sei se eu vou expressar certo, tá? Mas acho que foi o holandês, o Leeuwenhoek, né? E eu acho que é isso o nome. Enfim, posso estar falando uma expressão errada. Mas quando ele faz as primeiras observações de microbiologia, e eu sei que basicamente a história, ele era um mercador de tecido que queria desenvolver um equipamento para olhar melhor as tramas, né, daquele tecido. Sim. E aí ele começou a enxergar que existia um mundo de seres vivos que não era visto a olho nu, né? E aí, nessas primeiras observações, ele começou a escrever sobre uma série de superfícies em que ele notava esse mundo ali, né, de seres vivos não visto a olho nu, os micro-organismos, né? E um dos primeiros trabalhos que ele publicou, né, foi na superfície de um queijo, né? Porque ele conseguiu identificar uma grande população de micro-organismo dentro de um alimento, né? E existe isso, eu acho que, se eu não me engano, foi em 1700 e alguma coisa e tal. E aí, enfim, começaram a fazer uma série de anotações, né? Essa pessoa, outros cientistas e tal, já contrariando um pouco ou pondo em questão a teoria da biogênese, né? Sim. Da geração espontânea, né? Sim, sim. É mais ou menos isso, né, Sara? Sim, sim, exatamente. Eu tô lembrando aqui, fazendo caramba, né? O quanto que eles aproveitavam da situação que já tinham ali para observar, né? E, tipo, a história lá do rato, né? Assim, Exatamente. né? E assim, era muito do ambiente, né? Ah, eu tenho aquele ambiente ali que já é propício, deixa eu observar o que que tem. É claro que muitas coisas surgiram, muita coisa era teoria de alucinação mesmo, né? Sim, exatamente. Então, aí ele começou a entender de que maneira que... Bom, o assunto da biogênese era muito antigo, né? Da geração espontânea, né? Por que uma carne estragava? Da onde nasciam aquelas Sim. moscas, né? Depois que você põe uma carne ali no ambiente. E aí o pessoal tampava ou isolava ela né, do ar atmosférico ali e tentava entender se nascia da carne ou se, enfim, Se vinha de outro lugar, de outro né? lugar e tal, né? Então, quando começou a conseguir enxergar os micro-organismos, né, eles começaram a entender que já existiam uma série de micro-organismos ali na superfície de muitos produtos, né, principalmente de alimentos e principalmente queijos. E aí, lá na frente, né, quando Louis Pasteur fala sobre o seu tratado de vinho, ele entendia que foi, na história, né, foi uma tentativa de
provar a biogênese, né? Com aquele funil, né? Cantil de funil, que um ele quebrou e deixou entrar ar, o outro ele se manteve estéril e tal. Ele tentando provar a biogênese, ele conseguiu entender o contrário, né? Que os alimentos continham micro-organismos e que esses micro-organismos podiam deteriorar aqueles alimentos, que no caso foi no vinho, né? Primeiramente foi feito no vinho, em segundo lugar foi feito nos queijos, né? Com a pasteurização, né? Da qual existe a fábrica onde foi feita a primeira pasteurização do leite, ainda existe na França, ela ainda está lá. Que legal. Ela ainda existe uma placa assim, na entrada da fábrica, que ali foi onde iniciou as pesquisas de pasteurização do leite com o Louis Pasteur, né? Então, assim, ali começou a ter a necessidade de observação que alguns micro-organismos deterioravam o alimento e outros micro-organismos, eles mantinham a qualidade desse alimento, né? E aí, em consequência desse estudo, o Hoke, né? O John Hoke, né? Ele começou a fazer alguns isolamentos, né, de alguns micro-organismos que deterioravam e outros que não. E principalmente alguns micro-organismos patógenos e outros não, né? E acho que ele, se eu não me engano, ele em 1800 e alguma coisa, 1870, posso estar enganado, 1890, ele fez a primeira seleção de um micro-organismo, né, que era causador do botulismo, né? Ah, é verdade. Então... Eu tô lembrando. Você esperando eu contar a história pra você, você me contando a história e eu lembrando aqui. É verdade, lembrando das minhas aulas, lembrando da gente estudando, lembrando de tudo aquilo. Porque naquela época a gente realmente lia tudo, né? Lia livro e ficava esperando, lia antes, ficava esperando a aula do professor pra você entender depois. Para entender depois. Mas você sabe que, assim, eu tive aula antes, né? E eu sempre gostei da parte de biologia. Mas, assim, depois, quando eu fui trabalhar nas empresas de fermento, né? E na Saco, a empresa que está preocupada em abranger tudo que fermenta, todo alimento que fermenta, ela tem algum projeto de pesquisa ali. Então, quando a gente começou a discutir, começou a pensar nos nomes, nossa, isso para mim foi muito importante e abriu minha cabeça assim, de uma certa maneira, porque aí justifica o que você estudou. Você consegue entender em que ponto aquilo passa a ser importante, né? Exato. Pois, assim, esse cara, né, o Hoke, ele começou o Cook, né? Ele começou a fazer a seleção de micro-organismos, né? Sim. E aí começou a história toda, né? Aí começou a todo mundo observar, todo mundo tentar fazer essa seleção pós-pasteurização, né? Então, você acabou de de pasteurizar um vinho, pasteurizar um leite, né? Você gera uma carência de fermentação, né? Sim, e aí, sim. como... E não é muito... É recente, né, essa história. Deixa eu até ver aqui qual que é a data aqui da pasteurização. É uma correção que eu acho que não é Hoke, é John Cook, tá? Eu acho, Depois a gente... Bom, mas é muito mais pensando na história, né, do que a característica aí do que o nome propriamente dito, né? Assim, porque é tudo muito... É recente, assim, não é... Não é nada... a gente deve estar falando de... pasteurização 1864. 1864, exatamente, né? A primeira seleção, que foi do botulismo, deve ter sido em 1870, 1880, né? Assim, é tudo bem recente, né? Não é nada... Exatamente. Então, assim, ali começou a busca, né? Ali começou o entendimento, né? Por exemplo, que tipo de micro-organismo tem em um soro fermento, né? Para você ter uma ideia, Sara, e essa história eu sei bem por conta da Saco, né, e tal, os primeiros estudos de identificação microbiológica em soro fermento, né, para a produção de grana padano e parmegiano reggiano, foi feito em 1920, 1930, sabe? Ali foi a primeira vez que se olhou ali para o soro fermento na tentativa de identificar e melhorar, sabe? Um Sierra Ernesto, sabe? Qual a temperatura que ele é mais condizente à fermentação do soro fermento e tal. Então, assim, é mais recente ainda, a gente dá um salto, né? Sim, sim. Então, essas seleções são muito novas. A Saco, propriamente dito, nasceu em 1934, né? A empresa de fermento. A parte de coalho é de 1872, é mais antiga. Mas a parte de fermento é em 1934. E foi onde grande parte das empresas nasceram
de identificação microbiológica. E, inicialmente, conta-se a história que as empresas de fermentos, né, elas vendiam soro fermento seco em pano de algodão, sabe? Para outras fábricas, assim, né? Imagina Então, só. você jogava ali no leite e tal, e enriquecia. Então, a história é muito nova, né? Muito nova, né? De uma certa maneira. E a gente pode entender que o soro fermento, né? Ou a curiosidade de entender o bom soro fermento está diretamente relacionado ao desenvolvimento de um fermento selecionado, sabe? Os dois estão muito entrelaçados, né? Só que entre um e outro existe todo um papel de observação microbiológica, né? Existe o papel de um biólogo, de um pesquisador que vai observando, né? Durante os anos, vai observando entre fábricas, vai observando a característica de desenvolvimento microbiológico entre cada tipo de queijo e cada tipo de produto lácteo, sabe? Ou fermentado, né? Se a gente for Assim, ser mais amplo, né? Eu falo, é incrível, né? Eu falo assim, a gente não pode deixar de fazer os resgates, né? Pra gente não esquecer, né? Assim, realmente, né? De onde que surgiu, né? Porque ela falou assim, a gente fica tão preso daqui pra frente, né? Desenvolver novos produtos, porque a gente já pegou muita coisa, falou assim, a nossa geração, assim, né? A gente ainda, fala assim, a gente, igual, por exemplo, o exemplo de ler livro e tal, da graduação. Mas esse povo mais novo agora, assim, as coisas estão muito prontas e a gente não pode deixar de fazer esse resgate para saber, caramba, né? Às vezes é mais fácil eu entender onde que eu quero chegar se eu souber o início da história. De onde você veio, né? E isso é muito interessante. E esse assunto, exatamente nesse mesmo padrão de pergunta que foi feito, uma vez ele me foi feita num debate ali desses queijos, os queijos artesanais e o uso de fermentos industriais, né? Assim, é quase que como se um fosse prejudicial ao outro, sabe? Sim. Nossa, isso, assim, é lógico que eu não tive o tempo que a gente tem hoje para poder conversar sobre isso, né? Mas naquele momento isso foi, assim, me faltou querer falar um monte de coisa, que é justamente isso, que os dois estão muito entrelaçados, não existe necessariamente, assim, ninguém produz bactéria, né? É isso que eu ia falar, assim, o fato da indústria, né, da indústria de fermento, por exemplo, ter conseguido selecionar e separar e padronizar, não significa que existe uma industrialização ali das bactérias. Né? Igual você falou, ninguém produz uma bactéria, não é isso? É isso, exatamente. Então, assim, né? E aí, realmente, aí você tem essa briga aí com os artesanais, né? Eu acho que, assim, a briga é pela informação, né? Assim, talvez seria a necessidade de informação, né? De conhecimento mesmo sobre essa parte de fermentação, né? Hoje a gente entende, só uma curiosidade, assim, né? E eu não quero pegar fogo em tema nenhum, né? Essa fábrica... Vamos ver se você não quer. Pois é. Até porque eu não tenho partido, né, sobre o que eu vou falar. Essa fábrica, né, que é a René Guilard, que fica na França, que foi a primeira fábrica que pasteurizou o leite para fabricar o Brie de Meaux, ela hoje trabalha com leite cru, né? Olha pra você ver. Porque... E aí a gente entra num outro ponto, assim, que é o papel das análises metagenômicas na condução do biossistema de um queijo, sabe? Sim. Então, assim, hoje entende-se que em alguns lugares onde eu tenho uma matéria-prima boa, obviamente, né? Eu tenho toda a questão de segurança alimentar bem alinhada, que isso precisa ser levado em conta. A condução de um fermento, por exemplo, se eu coloco um fermento acidificante em um leite, eu consigo ter naturalmente ali já uma seleção microbiológica muito favorável e sem risco de patogenia a um determinado produto, né? E é onde nasceu os bioprotetores, Pois né? Exatamente, Léo. E aí eu queria que você falasse pra gente, né? Bioprotetores são o quê? Micro-organismos, né? Para proteger contra crescimento de bactérias? Exatamente, é isso. É isso que eu acho que aí entra muito no papel dos metagenomas, né? Que aí a gente dá um salto em toda verificação, em toda seleção microbiológica, plaqueamento, microscopia, e aí a gente começa a reconhecimento de DNA de bactéria. E aí a gente sai ali da década de 30, né?
que houveram evoluções no decorrer do ano, logicamente, né? E vai para 2007, né? Que o reconhecimento de PCR, né? E análise metagenômica de meios, né? Ela nasceu em 2007 em queijo, em laticínio especificamente. Esse trabalho teve início com mais afinco em 2012, 2013, né? Olha bem, assim, o quão Quanto novo né? é tudo isso, né? E hoje a gente tem uma compreensão muito maior, os bioprotetores já existem há algum tempo, né? Mas hoje a gente tem uma compreensão muito maior do papel dele na segurança alimentar, por exemplo. Basicamente, Sara, é a gente entender como que a gente pode adicionar uma cultura selecionada para que essa cultura selecionada iniba outras culturas que não são desejáveis. Por exemplo, lá naquela foto do pelo de gato, que a gente falou lá no início, né? Eu falei assim, se a gente põe um Geotrium, né? Cândido, ele vai... É um bioprotetor. Não é um bioprotetor, mas ele cumpre um papel de inibir um mucor, sabe? Então, Entendi. assim, por quê? Porque ele trabalha em competição ao mesmo substrato, crescendo mais rápido e tendo esse grau de inibição, né? Isso é um pressuposto básico, né? Por exemplo, quando a gente fala que se a gente adiciona um Streptococcus thermophilus, né? Por exemplo, até numa mussarela, o abaixamento de pH inibe outras fermentações, o abaixamento mais rápido inibe outras fermentações, a gente entende que a gente consegue atribuir uma competição microbiológica em detrimento a uma segurança alimentar. Esse é o primeiro ponto. E aí nascem os bioprotetores, que são os produtores de componentes que são inibitórios por exemplo, ao crescimento de gram-negativas, né? Sim, sim. Né? E aí, assim, hoje eles estão, né, para quais produtos, assim, para todos os queijos, manteiga, né? Os bioprotetores hoje estão disponíveis para exatamente isso, né? Para quais produtos do laticínios, né? Para todos, né? Pra Eu todos. acho que inicialmente a gente teve... A gente começou a trabalhar com alguns bioprotetores que eram anti-bolor e leveduras, né? Assim, acho que foram os primeiros trabalhos que foram realizados aí em cima dos ácidos orgânicos que eles são capazes de produzir, né? E alguns outros componentes antifúngicos aí que eles produzem por fermentação. Ô, Léo, é um assunto longo, na verdade, a gente podia fazer contar toda a história aqui e daria 3 horas de podcast, com certeza, ou pelo menos 2 episódios, né? Mas eu queria, pra gente ir fechando o assunto, né, da história dos fermentos, que você falasse um pouquinho, assim, né, sobre o crescente interesse na produção dos queijos artesanais e para onde que nós estamos caminhando, né, em relação aos fermentos na fabricação dos queijos artesanais. Tá. Eu entendo assim, para onde a gente está caminhando na utilização dos fermentos dos queijos de maneira geral tendo uma compreensão maior da complexidade que existe. Não só, por exemplo, eu não adiciono um mofo branco para crescer um queijo com mofo branco, né? Mas eu adiciono um fermento para induzir ao crescimento de outras culturas que muitas vezes são endógenas ali, né? Então, conseguir entender que o papel da adição de um fermento, ou o papel da adição de uma fermentação, ela não só é predominante a característica de sabor, mas ela induz ao crescimento de uma série de outras bactérias presentes no ambiente, presente no leite, presente naturalmente ali selecionada pelo processo, que vão dar características específicas a cada queijo, né? Esse eu acho que é a maior complexidade. A gente pensar que a cultura iniciadora, né, a cultura starters, ela serve como seletiva a um meio microbiológico favorável e particular de cada fábrica, de cada lugar. Esse eu acho que é o maior papel dentro do mundo artesanal, né? Sim. E aí, no papel em indústrias, né, a gente pode pensar que a gente tem as culturas adjuntas aí sendo os bioprotetores, né, que diminuem aí a necessidade de consumo de conservantes, né? Ou isentam a necessidade de uso de conservantes. As culturas produtoras de EPS,
que conseguem melhorar muito a cifra de transição e rendimento na fabricação de queijos, né? Nossa, eu acho que aí existe um grande aporte ali, né? Que pode ser dado, né? Nessa família, né? Nesse caminhar, sabe? Sim, sim. Eu acho que o papel das culturas adjuntas e promotoras da microbiota local, acho que é o avanço aí, é o que, pelo menos ao meu ver, né? É o que vai dar sequência a toda essa história. Sim, sim. Ô, Léo, então, resumindo sobre defeitos de queijo e um pouquinho da história da fermentação, o que que você deixa de dica, né, assim, ou de fala final aí para os nossos ouvintes que são técnicos, gestores, né? O que você acha que é importante as pessoas estarem atentas, né, a esses assuntos que nós abordamos aqui, né? Pensando assim, em todos os defeitos e falhas que nós mostramos, mostrando assim o quanto que é importante conhecer e se dedicar, né, um pouco mais a estudar e conhecer realmente os processos e os fermentos e aprender a questionar também, né? Eu acho que a mais importante é despertar, ou o meu desejo, né, da nossa conversa, é ter um interesse real sobre o papel dessa página, né, que é só um fragmento ali na fabricação de queijo, mas o papel dessa página na tecnologia, né, Sim, sim. na necessidade de desenvolvimento tecnológico de cada um, né? Sim, sim. É o que eu ia falar assim, é que os fermentos, né, ele tem ele é o fermento que dá a capacidade, né? Que ele confere sabor, textura, aroma, né? Assim, o quanto que as pessoas precisam de acreditar que o avanço da tecnologia te proporciona isso mesmo, né? Então, assim, você precisa de confiar, igual a gente falou né, antes aqui, né? Ninguém inventou ali a bactéria, né? O que a tecnologia fez, né? O que o avanço dos anos fizeram foi padronizar aquilo ali para você, igual no caso dos bioprotetores, né? Que você acabou de citar, né? O quanto que isso ajuda hoje na indústria, né? Assim, eu acho que uma das coisas que a gente tem que deixar claro aqui é a capacidade mesmo de desenvolver a curiosidade Isso, e de acreditar, né? Que as tecnologias, elas vieram para realmente resolver nossos problemas, né? Não tem exatamente. ninguém realmente inventou a roda. Só usou os recursos que a ciência nos proporcionou para poder te oferecer um produto já padronizado para facilitar a sua vida, né? Exatamente, Sara, exatamente. Eu acho que é isso. Eu acho que é um despertar da biologia, e aí eu sei que você tem propriedade para falar nisso, até porque você enxergou os dois mundos, enxerga os dois mundos, né? Você está dentro da área de laticínio e tem uma formação de biologia, mas Assim, uma coisa que você me despertou aqui hoje, eu acho que foi isso, sabe? Assim, eu pensando, você falando, caramba, né? Eu acho que eu tinha que estar muito mais preparada para esse episódio, lembrando de tudo que eu estudei, sabe? Assim, né? Bacana. Eu estudei tudo isso, né? Muito, assim, né? Fez parte da minha formação ali durante 4 anos de graduação. Depois você sempre tem a curiosidade. É claro que depois em pós-graduação ou mestrado, não tanto. Mas, assim, o tanto que eu precisaria de saber mais sobre essa história, sabe? De trazer, e é um negócio que eu vou me comprometer a trazer aqui para o podcast mesmo, um pouco mais dessa interação aí entre a biologia e o mundo dos queijos, né? Pois é, eu acho que Que a gente tem que explorar isso, sim, né? é Eu isso acho que aí, tanto, Sara. e outra coisa também, os profissionais, né? Tanto da área da biologia quanto da área de laticínios e as engenharias, o quanto que eles precisam de estar próximos e juntos, né? É. Para nossa indústria de alimento, né? Crescer e tal. Eu acho que isso daí é o que resume toda a conversa. Se eu tivesse uma pretensão de conseguir concluir alguma coisa, né, que eu desejei, assim, eu acho que logicamente tudo que a gente falou vai despertando pontos diferentes de pessoa a pessoa, né? Aham. Mas de tudo é o quanto esses dois mundos podem trabalhar juntos, sabe? Sim, É sim. o quanto a compreensão dessas duas esferas, né, podem trabalhar juntos, né? Porque embora o queijo tenha nascido primeiro e depois a observação microbiológica Sim, sim. se apoiou em tudo aquilo que foi Aham. construído, eu entendo que em dado momento isso pode ser usado ao contrário, né? A compreensão microbiológica ela pode servir de apoio ao desenvolvimento de produtos e de queijos, sabe? Então, assim, a interação dos dois é fundamental
E eu não estou dizendo para que todo mundo seja um microbiologista, mas que todo mundo consiga compreender um pouquinho mais ou ter um pouquinho mais de interesse de que maneira eu vou criando meus meios de cultura, né, para conseguir chegar ao resultado que eu preciso, né? Sim. Ter esse entrelace de Sim, papéis sim. aí. E assim, é uma parte da história que às vezes a gente, da história de laticínios, dos queijos, né, de tudo que a gente vive, que às vezes a gente não conta, né, É isso assim, aí. entendeu? Assim, acho que é isso, né? Tomara que a gente tenha outras oportunidades de se aprofundar nisso e aí eu prometo que eu vou vir preparada para Eu, contar na história da microbiologia mesmo. Ou trazer algum amigo aqui. Ah, é pronto. verdade. Eu acho que eu vou trazer um amigo da microbiologista, né? Alguém aí da biologia que se aprofundou. Vou fazer um resgate lá na minha faculdade e trazer. Eu acho que é um negócio muito legal, sabe Faz mesmo? um bate-papo aí, né? Assim, eu acho que é Entre interessante. microbiologia e os queijos. Boa. Léo, mais algum detalhe, mais alguma coisa que você queira deixar para nossa audiência aqui? Algum recado? Recado, Comam queijo, coma queijo, especialmente esse tá excelente. coma queijo esplanada. Então, pois é, explanada. Bom, Sara, eu só tenho a te agradecer mais uma vez, né? Por ter um bate-papo aí, eu acho que é sempre muito legal, muito bom. E eu também confesso que assim, o assunto foi muito bom, foi muito legal os pontos que a gente foi colocando, mas eu não vim preparado para outras coisas e logicamente, o meu interesse muito maior é despertar o interesse, né? Enfim, e também a mim me preparar mais aí para a gente contar essa história com mais propriedade. Propriedade, Isso aí. exato. Léo, muito obrigada pela sua participação. Nosso agradecimento a Saco, né? Ao Leonardo Secade, ao Guilherme Coutinho, que está sempre com a gente, né? A toda a confiança que vocês têm no nosso canal, né? Eu falo assim, as coisas acontecem porque um tem que confiar no outro, né? Senão a gente não estaria aqui. Exatamente, é isso aí. Muito obrigada mesmo. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho, né, dos fermentos lá da Saco, é só acessar lá, Saco Brasil, né? Saco Lá Brasil. no Instagram. No site de vocês, eu imagino que vocês também tenham, Tem né, bastante bastante informação, informação. tem inclusive os informativos técnicos para quem quiser, pode baixar no site, gratuito, né? Pois é sacobrasil.com.br. Pois é, .com.br. E para quem quiser acompanhar mais sobre o Papo de Laticínios, é só se inscrever lá no canal, lá no YouTube, é só procurar Papo de Laticínios, acionar o sininho e vocês vão acompanhar toda semana um episódio novo que a Evomil que prepara para vocês. E as nossas redes sociais é só vocês procurarem por @papo de laticínios, @sara.machados ou @evomil_br. Um beijo para vocês e até a próxima semana.